Oi, gente, aqui é a Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Eu vim contar mais um relato hoje, tá? Esse relato é um pouco dramático. Se puder, compartilhe meu vídeo, se inscreva no meu canal, dê like, tá ok? Esse relato é um pouco dramático que eu tenho pra contar. Ele envolve uma pessoa que eu atendia e que tinha uma situação bem pesada, né, no jogo dela, bem pesado, uma situação bem grave, bem pesada, saíram cartas bem marcadas, era uma situação bem dramática. Eu diria que é uma família que tem uma situação bem dramática espiritualmente. Essa história faz mais de 15 anos, e essa mulher tinha vários filhos, e essa história foi muito pesada. Porque o jogo dela falava de muito drama familiar, muita tensão entre família, entre ela, os filhos, né? O pai dos filhos já tinha morrido e aconteceram coisas bem pesadas na família dela, e eu via que tinha uma maldição familiar, né? Para mim foi bem claro essa coisa de maldição familiar. Isso eu vou trazer nessa história e de outra história também que eu atendi, e também faz 15 anos atrás. E a situação é bem pesada e bem estranha, porque eu acho que determinadas famílias que vão tendo muitas tramas entre os irmãos e muitas brigas, muitas disputas de família, que vai acontecendo muito isso, a coisa vai esquentando o caldo vai esquentando, e tem família que perde o controle. Então, no caso dessa mulher, o marido dela, que já tinha falecido, era uma pessoa agressiva, era muito agressivo. E ele era muito agressivo com os filhos, e era muito agressivo em casa, né? Então, os filhos já conviveram numa vivência de família meio pesadona, bem pesada, tá? E por acaso, essa mulher, engraçado, o que me chama a atenção nesse caso é que ela era uma pessoa extremamente inteligente, acima da média e extremamente intelectual, cerebral, extremamente inteligente. Tipo uma pessoa bem acima da média mesmo, que tinha uma facilidade enorme de estudar, de ler, de ter conhecimento, buscava entendimento e frequentava a religião cristã, né, vamos dizer assim. Bom, a família dela tinha muita rivalidade entre os irmãos. Eram vários irmãos, vamos dizer assim, 5, tá? Tinham muita rivalidade, muita briga entre eles, muita disputa. E o pai deles era uma pessoa bem pesada, bem complicada, bem difícil. E eu vi que aconteceu uma tragédia na família, uma tragédia muito pesada dentro da casa deles, com 4 pessoas da família presentes. E essa coisa que aconteceu foi que um irmão matou o outro irmão com um tiro. Deu um tiro no outro irmão dentro de casa. O que aconteceu? O que aconteceu foi que a família encobriu o crime e foi dado como se esse irmão tivesse se suicidado. Então, todo mundo e a polícia e todos acham que ele suicidou. E não teve investigação. Faz mais de 15 anos. E o que eu acho, assim, pesado nessa história, primeiro é de uma pessoa matar outra dentro de casa com uma arma que estava na casa. E de ter vários irmãos, ter pessoas presentes, e todo mundo encobrir coisa para não pegar mal, para evitar escândalo e falarem que foi suicídio. É bem pesado. Mas como eles chegaram nesse nível, né? Porque o pai deles era agressivo e eles tinham muita rivalidade entre eles. Mas o estranho dessa história é que essa mulher, ela nem tinha, assim, essa agressividade ou essa coisa pesada, ela nem tinha. Ela era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente
estudiosa. Então, esse contexto da família, assim, da parte dela, eu não vi, assim, ela fazendo isso. Talvez ela fosse omissa. Mas é como se tivesse alguma coisa muito pesada ali, que gerasse muita raiva entre os irmãos, e os irmãos realmente se odiavam. Até o ponto de chegar um matar o outro com revólver. Mas os outros continuaram se odiando, e esse ódio continuou latente, permanente. E eles carregavam esse ódio entre eles. E aí, para mim, assim, como sensitiva, como paranormal, eu percebi que tinha uma maldição familiar nessa família, alguma coisa muito pesada, que era totalmente espiritual. Como se tivessem muitos mortos, mal trabalhados, antepassados, mal cultuados, não eram cuidados. Muitas influências assim espirituais ruins em cima deles, principalmente de antepassados que nunca foram cuidados, ou nunca foram trabalhados, espiritualidade talvez que eles nunca cuidaram, sabe? Era uma coisa muito largada. Então, para mim era bem claro que eles tinham problemas seríssimos espirituais e que tinham uma maldição na família, tanto que os próprios irmãos tinham filhos, depois casaram, e essa coisa pesada continuou para os filhos dele. E esse assassinato gerou muita coisa pesada, tanto que anos depois os filhos das pessoas que encobriram o assassinato, que também mentiram que foi suicídio, todo mundo ali estava com muito problema. E essa pessoa eu atendi muitas vezes e eu acompanhava que estava sempre com muito problema, e ela não queria fazer trabalhos espirituais, porque ela era cristã, então ela só jogava carta para ver como é que estava tudo, mas ela nunca fazia trabalhos espirituais. Na verdade, ela não queria mexer com essas coisas espirituais, só queria que eu fizesse evidência e carta. E para mim era assim meio assim de frustrante eu ver tanto problema, tanta negatividade, tanto problema espiritual, tanta coisa, e não poder indicar e nem fazer nenhum trabalho espiritual para essa pessoa, sabendo que o problema dela era 100% espiritual. Até porque os netos e os filhos já estavam carregando aquela coisa. E esse filho dela, que foi assassinado pelo irmão, estava ali presente, né? E ela não queria mexer nisso. Resultado, ela ia lá para a igreja, rezava, e a coisa estava se explodindo ali. Cada vez mais. Cada vez mais. E esse caso, para mim, foi um caso que me gerou um pouco de frustração. O que eu tenho para falar disso é que como que é importante, assim, perceber quando uma família tá num caos espiritual muito grande e tem uma maldição espiritual e tem muito ódio na família, muito ódio entre as pessoas. Tem que fazer trabalhos espirituais na linha afro, cara, tem que fazer, cara, não tem como, entendeu? Aí eu vou falar pra vocês que tem que fazer. Porque tem certos ódios que tem na família que são irracionais, que não tem explicação. Eu acho até que esse irmão, quando ele matou outro irmão, tinha muito ódio ali envolvido entre eles, que tinha relação com o pai que já tinha morrido, que era uma pessoa abusiva, uma pessoa agressiva. Então tinha toda uma situação ali, entendeu? Já há muito tempo, já mal trabalhada, mal vivida, e que aquilo continuava crescente e ninguém cuidava daquilo, sabe? É o que eu chamo de abandono espiritual. Gente, a pessoa pode ser cristão, mas se a tua família tá se explodindo de ódio, com problemas seríssimos, que o irmão tá matando outro irmão, que todos os irmãos se odeiam e que tem muita rivalidade e tem um ódio irracional, sem motivo, uma coisa crescente, e tá todo mundo carregando isso pros filhos, pro casamento, Aí, querido, aí tem que procurar um trabalho afro mesmo, assim, tem que ser, entendeu? Porque eu não acredito em outra linha. Não acredito, tem que fazer alguma coisa para aqueles mortos da família, para aquela ancestralidade, para a ancestralidade, porque é um problema sério de ancestralidade. E esse caso me atormentava, porque, sinceramente, parecia que eu estava entrando num filme de terror, e toda vez que eu jogava carta, que eu joguei para ela muitas vezes, e via a família dela, parecia que estava sempre acontecendo um monte de coisa ruim o tempo todo com os irmãos. E os irmãos se alimentando do ódio, sempre acontecendo coisa ruim entre eles. Era
frustrantes, porque ela fazia questão de jogar, fazia questão que eu visse e fazia questão de não fazer trabalhos espirituais. E achava que indo na missa estava tudo bem. E não estava. Não estava tudo bem. Depois um irmão continuou odiando o outro. E um irmão mandava macumba pro outro, ainda tinha isso. Tinha um irmão lá que frequentava, queria destruir o outro com macumba para piorar a situação, como já se não fosse horrível a situação. Achei que era uma coisa totalmente caótica. E aí, puxando outro caso de uma pessoa que eu atendi também faz 17 anos atrás. E a mulher que teve um assassinato também dentro de casa, com a família toda ali, tinha 5 pessoas. E o irmão também matou o outro irmão dentro de casa. E que a família também acobertou o crime. Engraçado que esses 2 casos não tem nada a ver uma família com a outra, são famílias completamente diferentes. Mas os 2 casos, um irmão matou o outro dentro de casa e a família cobertou o crime. Foi a mesma coisa. E falam para a polícia outra coisa, né? Falam outra coisa para a polícia. Não tem investigação, a polícia acredita no depoimento da família e fica tudo por isso mesmo. E isso gera uma maldição familiar e depois a família fica cheia de problema. Tem um monte de problema que acontece, de coisas estranhas, com ódios e desequilíbrios emocionais, pessoas atormentadas, pessoas deprimidas. E aconteceu um crime e as pessoas acobertaram. 2 famílias eu vi a mesma coisa acontecer. E eu chamo isso de maldição familiar. Problemas com antepassados que vão se repetindo. E você olha assim, num grupo de 5, 6, 8 pessoas, quanto ódio tem ali, e tudo passa a ser um ódio irracional, sabe? E nesses 2 casos nem tinha dinheiro envolvido. Nem eram famílias ricas, eram famílias classe média, média. Nem eram disputa de dinheiro, nessas 2 situações, as famílias eram classe média, não eram ricas. Então, assim, não tinha nenhum problema com dinheiro, era um problema de raiva mesmo, de ódio pelo ódio. E que vem dos antepassados, de questões de antepassados. E eu fui presenciar esses 2 casos aí e não esqueço esses 2 casos. Mas as pessoas querem jogar carta, querem que eu veja, eu analiso, eu comento tudo, mas eu sei que tem um problema espiritual ali, e um problema bem sério. E esses 2 casos, as famílias não queriam mexer nessa coisa espiritual, nem queriam mexer, porque tinha que fazer um trabalho com antepassados, um trabalho de harmonização entre a família. Então, assim, eu queria falar dessa situação, desses 2 casos, onde você vê um grupo inteiro com problema. Um grupo inteiro da família, como se 80% da família tivesse comprometida espiritualmente e emocionalmente. E eu considero esses casos nível gravíssimo. E assim, desencadeia que essa energia de ódio, de assassinato e de crime acobertado pela família gera mais uma maldição. Aí a maldição continua, sabe? E aí você vê que os irmãos que acobertam o crime do irmão que matou outro têm problemas na vida deles materiais, mexem com coisas ilícitas, são agressivos, são desequilibrados, são atormentados, onde não reina nada tranquilo, nada fácil de lidar. A vida é uma vida pesada. Mas da onde vem esse peso todo? De eguns, de mortos que não foram cuidados, de antepassados. E ainda por cima as pessoas se envolvem com magia para destruir umas às outras. Aconteceu isso numa das famílias, para piorar a situação, entendeu? Então eu ficava assistindo aquilo tudo e falava, gente, como é que vai acontecer com as próximas gerações? E os netos dessas pessoas? Vão ser pessoas normais? Vão ser pessoas que vão ter equilíbrio? Vão conseguir ter paz interior? Muito difícil. Aí vai baixar numa terapia, numa psicanálise, a quantidade de material que tem para trabalhar
nem dá conta, assim. É muito pesado. E aí alguém lá surta, alguém tem uma crise esquizofrênica, alguém tem uma crise bipolar, não é à toa. Esse caos familiar. Porque existem questões espirituais envolvidas. Então, o psicanalista, por mais que ele tenha poder de lidar com o inconsciente, com a mente, com a palavra, tem questões espirituais também. Porque um manda macumba para o outro fica doente, o outro quer destruir o outro, porque teve um assassinato, foi encoberto. E isso também é espiritual, isso não é só psíquico. Então, assim, nessa situação onde o espiritual fica gritante e urgente, tipo, tem que se cuidar, alguém dessa família, nem que seja uma pessoa, vai ter que se cuidar espiritualmente. E não adianta sentar para rezar Pai Nosso. Numa história dessa, numa situação dessa, pesada, onde tem um monte de morto lá, antepassado, mal resolvido, não creio. Tem que ser trabalhos espirituais mais fortes para poder encaminhar e organizar e direcionar essa energia. É o que eu acredito. São 2 casos muito pesados, são casos reais, faz mais de 17, 15 anos. São casos bem reais, não são os únicos que eu vi de assassinato em família e a própria família cobertar. Nelson Rodrigues não inventou nada, Shakespeare não inventou nada. O ser humano, às vezes, ele é muito dramático, muito pesado e muito difícil de lidar. E onde tem muito ódio no grupo, o grupo que se odeia muito, tem que ver a parte espiritual urgente, sabe? Porque tem problemas aí, tem maldições espirituais. É esse o relato hoje, é o que eu tenho para falar. São 2 casos muito pesados. Eu não estou expondo ninguém, não estou dando detalhe de nada. Tá impossível, vocês não terem nem como saber quem são essas pessoas, mas eu sabia do passado, atendi, me marcou muito. Uma eu atendi muitas vezes, a outra algumas vezes, então acompanhei. E mais uma vez eu vou afirmar que tem muitos problemas que são espirituais. É a minha opinião. Muitos problemas que são espirituais. Como que em algumas famílias a espiritualidade é uma coisa urgente. Urgente. É quase que uma questão de vida ou morte. Porque já o assassinato, ele é quando a coisa já não foi tratada, chega num assassinato, no suicídio ou no surto psicótico, não. Alguma coisa acontece. E realmente, suicídio, assassinato, surto psicótico. Ou uma pessoa ir para um crime, né? Alguém vai para o crime. Eu acho que são influências espirituais seríssimas da família, de antepassados. É a minha opinião. E é isso que eu estou trazendo para vocês. E são casos pesados, mas que realmente são reais. E eu estou falando somente das minhas experiências paranormais. Em evidência, eu via nas cartas impossibilidade dessas famílias se comunicarem ou se entenderem. E aí eu vi que é uma situação num nível muito alto de problema, e quando a família é assim, o que acontece? Todo mundo se afasta, ninguém fica perto. E as pessoas ficam isoladas porque ninguém consegue conviver com aquilo. E para quem convive com aquilo, se alguém casa com algum membro de uma família dessa, pesa muito, fica muito pesado carregar aquilo, porque fica uma coisa muito pesada. E é isso, gente. Se cuidar, é isso. Obrigada.